Bora mudar de assunto, falar de 5G. Já chegou a 5G aí onde você mora? Talvez não, né? Porque é um avanço em doses homeopáticas. Nesta semana, o 5G chegou a mais 3 capitais: Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre, que se juntaram a Brasília para oferecer essa tecnologia. O 5G promete melhora na velocidade de internet, principalmente nisso aqui, ó, gente, nos nossos aparelhos celulares, e uma estabilidade maior da conexão. Quem nunca, né? Esse momento de pandemia trouxe isso e muito pra gente. Reuniões online que travam porque a conexão não está boa. Uma ligação importante que você está por meio de uma chamada de vídeo que trava muitas vezes porque a conexão não está boa. Sobre a chegada da tecnologia no país, a gente conversa agora com o Eduardo Tude, que é presidente da consultoria Teleco. Muito boa tarde, hein, Eduardo? Obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Boa tarde a todos. Eduardo, eu citei agora a questão desse momento de pandemia, a quantidade de reuniões, por exemplo, que ocorreram à distância, e todo mundo sabe um pouco o que é isso, né? De você estar usando a internet e ela não está funcionando direito, você está pagando seu plano em dia, a internet não está boa, ou quando você está com os dados do celular não funciona muito bem. Na prática, aos pouquinhos, nesse aspecto também, a gente vai poder ver mudança? Então, a 5G, assim, ela traz vários benefícios, né? Mas o benefício imediato para o usuário é que ela tem uma velocidade muito mais alta, né? E com isso, você vai ter uma velocidade cerca de 5 vezes a que você tem hoje no 4G, né? Então, você vai ter uma latência menor também, o que facilita, como você falou, você usar ele para reuniões, né? Como a gente faz hoje através da banda larga fixa, vai ser mais fácil fazer no 5G, né? Agora, é importante entender que o 5G, ele tem, vamos dizer, toda essa velocidade, mas ele, no início da implantação, ele tem uma cobertura ainda limitada. Então, se você está parado num lugar que pega 5G, você vai ter esse benefício, vai fazer sua reunião. Mas à medida que você se locomover, você vai variar entre o 5G e o 4G. Isso é o que vai acontecer no Brasil e o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o usuário fica conectado no 5G, nas operadoras que já lançaram lá há mais de um ano, entre 20% e 40% do tempo, né? Então, é preciso entender que quando você coloca uma tecnologia nova, ela vem com aquele potencial, mas leva um tempo até que essa cobertura seja mais uniforme. Eduardo, Tainá Farfã falando agora com você. A gente estava comentando agora sobre a velocidade, né, da internet, que com certeza as pessoas já devem sentir logo de início essa mudança. Mas quais outras inovações o 5G promete? Telemedicina, agronegócio, o que a gente deve ver no futuro por conta dessa tecnologia do 5G? Então, a tecnologia 5G, ela, além de trazer isso para o usuário, né, essa velocidade, ela foi pensada, né, no sentido de viabilizar uma série de aplicações como essas que você falou, uma vez que ela vai permitir um controle maior dessa velocidade, desse tempo, da disponibilidade, de modo a atender aplicações como telemedicina, redes privadas dentro de uma fábrica, etc. Agora, isso é um segundo passo, né? Porque você primeiro tem isso está acontecendo, o que estou falando aqui está acontecendo no mundo. Os casos de uso que a gente fala, eles estão sendo desenvolvidos, eles estão sendo testados cada um a sua viabilidade econômica, e a gente vai começar agora a ver isso acontecer no Brasil, né? Mas sempre lembrando, quer dizer, que o 5G não é um carro 0 km pronto que você pega e sai usando tudo. Ele vai ser construído com o tempo.
Sim, excelente você ter dito isso, porque é importante a gente conseguir compreender, e até aproveitando o gancho aqui da pergunta da Tainá, compreender em quais aspectos, né, ele pode ser aplicado. Então, por exemplo, em uma indústria, com a chegada do 5G, não é, Eduardo? Você precisa de seres humanos pensantes que desenvolvam alternativas para usar esse 5G. De que maneira exatamente isso poderia ser aplicado? De repente, máquinas serem operadas com maior eficiência ou operá-las à distância? Como exatamente o 5G poderia chegar para ajudar na evolução industrial, por exemplo? Então, como você colocou, o 5G é uma plataforma que permite uma série de aplicações que têm que ser desenvolvidas. Então, numa fábrica, por exemplo, hoje você tem uma linha de produção que é muito, vamos dizer, fixa, né? Quer dizer, você montou ela, você não tem flexibilidade nenhuma. Com o 5G, você consegue monitorar tudo o que está acontecendo, né? E, inclusive, a localização das coisas e automatizar muito esses processos. Um exemplo bom é o que está acontecendo nos portos, né? Que você tem aquele monte de containers, um monte de coisa, guindastes. Você, com o 5G, você consegue colocar um dispositivo em cada container de baixo custo e monitorar tudo, de uma sala de controle, né, onde você sabe onde está cada container, você aciona o guindaste que vai pegar ele, vai botar no navio. Então, com isso, você tem um ganho de produtividade muito grande, né? Então, isso, em uma escala de porto, fica mais fácil para a gente ver, mas isso acontece também na fábrica com coisas menores, né? E isso traz um grau aí de aumento de produtividade que as experiências que estão sendo feitas aí no mundo têm mostrado, né? E existem outras aplicações, o caso de Minas hoje, em que antes você tinha todo um trabalho insalubre e você hoje consegue fazer com caminhões robôs e outros tipos de dispositivos. Porque o 5G ele traz também uma facilidade de localização de objetos com muita precisão, que são fundamentais para esse tipo de aplicação. Eduardo, o 5G está chegando aos pouquinhos, né? Cidade por cidade, começou aqui por Brasília. Por que ele não chega de uma vez para o Brasil inteiro? O que justifica ele ter que chegar aos pouquinhos e ir passando por testes e evoluindo aos poucos? Então, na realidade, o 5G, vamos dizer, para a população, ele poderia chegar muito rápido, porque para as operadoras, elas já estão se preparando há muito tempo para isso. Acontece que para a gente ter aí a plenitude do 5G, é preciso liberar uma faixa de frequência que foi licitada, que é em 3,5 GHz, e que hoje uma parte dela é ocupada pelas antenas parabólicas. Então, se você ativasse isso nas cidades brasileiras todas, você estaria interferindo com esses usuários. Então, o que está sendo feito hoje é, cidade a cidade, migrando esse pessoal para uma outra faixa de frequência, distribuindo kits gratuitos para o pessoal do cadastro único de baixa renda, e à medida que esses kits são distribuídos, aí você libera a faixa. Então, por exemplo, na quarta-feira foi liberada a faixa para as operadoras, sexta-feira elas botaram as redes no ar, né? Então é isso que está acontecendo. Muito bem, ouvimos. Perdão, Eduardo, lhe interrompi sem querer. Nada, e por isso a gente vai ver aí isso acontecendo já dentro de um cronograma aí, nos próximos, até daqui a 4 anos está tudo liberado. Estaremos aqui acompanhando até estar tudo liberado, como disse Eduardo. Eduardo, obrigada, viu, pela gentileza da entrevista. Ouvimos aqui Eduardo Tudi, presidente da consultoria Teleco. Obrigada, bom sábado para você, viu? Obrigado a vocês, abraço a todos. Obrigada, Eduardo.